pergunta pra você. Você lembra desse cara aqui, ó? Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você que não quero falar com você, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Você tá pensando que é só a igreja que entrevista o diabo? Eu também entrevisto o diabo, tá aqui comigo. Fala, Bruno Henrique. Ô Edinho, Tudo tá beleza, tudo bem? meu amigo? Calma aí, deixa eu começar em nome do Pai, do Opa. Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos com calma. Vamos com calma. Isso. Com uma aguinha benta aqui, ó. Deus me livre. Olha, não foi fácil entrevistar esse cara. Conta pra ele por que eu te chamei de diabo agora. Bom, então Pra é o quem não seguinte. sabe. Olha, Edinho, eu estava iniciando na reportagem policial. E aí fui pela Band, né, já percorrendo os principais pontos aqui da cidade de Curitiba, bairros e tudo mais, e eu estava de plantão quando entrou pra gente. Na época, a gente começa como repórter policial, né? Tá. E a gente faz acidente, né? O que tá pintando de tragédia, a gente tá acompanhando. E geralmente é assim. Tem gente que tá na reportagem policial até hoje e não quer largar. E eu acho que eu não quero mais voltar, viu, Edinho? E aí, o seguinte, eu estava de plantão quando recebemos uma informação de uma mulher assassinada, infelizmente, uma tragédia, né? Na região de São José dos Pinhais, ali na planta São Marcos. Eu fui até o local, fiz a reportagem e para nós chegou a informação exatamente de que um crime mesmo aconteceu dentro daquela residência. Para nós, ali naquela época, estou falando isso já de uns 10 anos, né? Foi tratado pela polícia como um possível caso de latrocínio. Roubo seguido de morte. Por quê? O carro da proprietária da casa não tinha sido encontrado. E a casa estava toda revirada. A bolsa estava aberta dessa senhora e tudo mais. Foi quando a gente ali fazendo a cobertura, né? O corpo dessa senhora foi encontrado na lavanderia da casa, muito sangue, inclusive, no local. Chegou a informação do filho, de um dos filhos, e até de moradores, ali próximo dessa residência, que gritos foram ouvidos. Uma discussão. Aí a polícia começou a montar um quebra-cabeça. Por quê? Com a chegada de um dos filhos e também com o relato dos moradores, a polícia descobriu que esse homem que aparece no vídeo, problema sério de saúde, formação doente, né, esquizofrênico, e que seria usuário de crack. E que, possivelmente, por conta das brigas e discussões, ele teria praticado crime contra a mãe por falta de dinheiro para comprar drogas. Aí a polícia, pronto, começa a montar um quebra-cabeça, mas cadê esse homem? Cadê o carro? Pela surpresa da polícia, coisa de meia hora, 40 minutos depois, já com as características do carro, que teria sido levado, ou que foi levado da casa dessa senhora, ele para na praça de pedágio, sem dinheiro. Diante disso, esse homem que aparece no vídeo, ele é preso pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente estava ali fazendo matérias e tudo mais. Possivelmente, olha, pode se tratar de um caso de latrocínio, foi um crime bárbaro aqui na região de São José dos Pinhais. O delegado vê, né, que eu estou ali fazendo a matéria e ele traz uma notícia. Ou possivelmente, o autor do crime, ele foi preso tentando passar a praça de pedágio. E é o filho dessa senhora. Vai para a delegacia. Eu fiquei meio que na dúvida se eu vou à praça de pedágio ou se eu vou à delegacia. O deslocamento era longo e ele já estava dentro da viatura e possivelmente não conseguiria mais acompanhar a chegada dele na delegacia. E aí, 2 horas depois, o delegado fala, olha, já está na delegacia, se você quiser entrevistar esse homem, a gente vai abrir, mas tem que transferir ele da delegacia porque ele é um cara meio violento. Até porque, pelo crime que ele praticou contra a mãe e tudo mais. Eu estava junto com o repórter Antônio Nascimento. E aí ele vem rapidinho, delegado, olha, eu vou abrir uma janela para vocês entrevistarem ele rapidinho, porque a gente vai ter que levar para o presídio ou para o complexo médico, a gente não pode ficar com ele aqui, porque ele vai trazer problemas para nós dentro da delegacia. E aí eu sou surpreendido, porque eu faço a primeira pergunta, por que você matou a sua mãe? E aí ele responde dessa forma, o companheiro, o Antônio Nascimento, que também fez algumas perguntas, também recebe respostas ofensivas. Obviamente a gente trata isso, né, com naturalidade,
Mas foi muito surpreso, ou muito surpreso da minha parte, a atitude que ele teve. Uhum. Ele tinha uns trejeitos, como todo mundo já conhece. Aquele olharzão meio... Hã? Eu imaginei que ele ia partir pra cima de mim, né? Não interessa, palhaço. Foi assim, ganhando uma proporção. E como eu estava com o meu cinegrafista, o Toco, morador na região de Piraquara, Uhum. ele estava algemado assim, né? Pra frente. Eu falei assim, puxa vida, ele vai partir pra cima, porque ele tinha um gesto Uhum. fácil de nos atingir. Sim. E eu fui tentando tirar alguma coisa dele, não saiu absolutamente nada. E aí, pela forma de como ele me olhava, de como ele respondia, ele até falava, o microfone pra mim é tudo. Ele tava Não meio... quer falar com o Bandeirantes. mas ao mesmo tempo queria falar. Daqui a pouco ele queria falar, bem doidão, meu. Enfim, aí, né, deu a repercussão, eu fui, né, exatamente na televisão, fiz a reportagem, mostrei que ele foi preso. E aí o meu editor lá na Band, que é o Álvaro Borba, jornalista, um abraço se ele estiver nos acompanhando, ele falou, Bruno, eu vou postar isso aqui. Mas ele foi exatamente o vídeo postado e ganhou uma repercussão diferente. Foi para um lugar mais, assim, uma situação mais cômica. Mais cômico. Exatamente pela forma de como ele me olhava Uhum. e de como que ele respondia às minhas perguntas. Fiquei surpreso. Na época, na hora que ele postou, ele falou, Bruno, a gente tá ganhando muito likes. E que não era a nossa intenção. Uhum. Enfim, o vídeo original passou fácil dos 20 milhões de acessos. Caraca, O velho. mundo inteiro viu, descobriu. E eu acredito que naquela época foi um dos primeiros vídeos que ganharam tantas repercussões Uhum. que hoje a gente já trata com uma certa naturalidade. Foi o primeiro viral. Foi o primeiro que bombou. O pessoal de São Paulo, né? Até hoje, onde você vai em alguma festa, morre diabo. Morre, alguma coisa. diabo. E ficou dessa forma. Caraca. Edinho, só para você ter uma ideia, eu voltei a falar com a família desse homem. Uhum. Eu falei, puxa, eu vou voltar lá na família, eu quero saber como é que tá. A família não quis me receber. Eles moram próximos do local do crime, eu conversei com a irmã, e a irmã falou assim, do jeito que foi tratado, a gente não gostou e a gente não quer falar. Respeitamos a família, expliquei para ela que não foi a nossa ideia, não era o nosso objetivo era mostrar que o autor do crime acabou sendo preso e que infelizmente era o irmão, né? Uhum. Então assim, a família tinha a mãe morta e o irmão preso. Também para eles não é nada fácil. Então assim, não era nada fácil para eles tratarem do assunto e voltar a falar comigo. Uhum. Então assim, gostaria de ter podido falar com eles. Eles ficaram até numa certa distância. E aí depois a gente perdeu o contato. Né? Mas eles não quiseram falar com vocês porque eles acharam que isso aí foi tratado como comédia? Por causa desse lado? Da forma que Porque foi viralizou? tratado. Viralizou. Meu irmão virou chacota. Virou o crime chacota. da minha mãe virou... O crime que foi bárbaro, foi brutalmente assassinado. Possivelmente porque esse homem não tinha mais o dinheiro para sustentar o vício. Era usuário de crack. Sim. E matou a mãe porque a mãe se negou. A mãe não tinha mais dinheiro. A mãe dava dinheiro para ele toda hora, né, para comprar drogas. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem aí, infelizmente. Cracolândia que o diga, né? Perfeito. Quantas pessoas não passaram ou conhecem, né, infelizmente, a família destruída por conta das drogas, né, Edi? Verdade. Agora, Bruno, por exemplo, assim, essa foi, digamos assim, a maior reportagem de repercussão, assim, maior que você teve até hoje ou não? Foi uma das, né, Dinho, assim, porque vai muito do momento, né? Aham. Vai muito do momento. Eu fiquei na reportagem policial quase 10 anos. Putz. Então tem alguns E é relatos. pesado, né, rapaz? É, Como é que, tipo assim, você... Desculpa te cortar já, assim, antes de você responder. Quando a gente trabalha com reportagem policial, né? Por exemplo, é igual o cara que trabalha no IML, né? Porque Tem que gostar. tipo, você tem que ter aquele sangue frio de você olhar e falar, cara, não acredito que aconteceu isso. É bem dessa... é isso mesmo, Edinho. Você tem que gostar, porque a minha área sempre foi esportes, né? Aham. Vindo do meu avô, vindo do meu pai, né? Que sempre foram da área do esporte. E eu tinha feito já reportagem esportiva já há um longo período. Então, assim, eu comecei no rádio em 98 e fiquei nessa área de esportes até 2007. Então, assim, você viaja, você acompanha os clubes, você fica em hotéis, bons hotéis, porque os clubes ficam em bons hotéis. Sim. Você conhece o Brasil todo. E aí, no finalzinho de 2007, eu falei, puxa vida, eu vou tentar abrir um leque para minha carreira de jornalismo, porque eu acho que o esporte ele começa a perder um pouco de repercussão, porque os nossos clubes não têm tanta força assim. Mas depois eu vou chegar em relação aos nossos clubes.
Aí eu falei, puxa, eu vou pro jornalismo. Mas como é que é o jornalismo? Eu vou falar do quê? Eu vou pra política? Eu vou pro entretenimento? Aí chegou, na época, um companheiro e falou, cara, por que você não começa nessa área policial? Eu vou tentar. Eu não sabia andar na cidade direito. Eu ia nos estádios de futebol, mas eu não sabia ir para Piraquara, não sabia ir para Pinhais, Campina Grande do Sul. E aí você sabe que eu comecei a entender um pouquinho como é que funciona. Não é nada fácil, porque eu estou falando aqui desse crime dessa senhora, né? A gente lamenta muito o que aconteceu, mas tem acidentes de trânsito, pessoas de bem que morrem, tantos outros casos, e que foi no início da minha carreira. Eu falei, puxa vida, eu já estou começando e já pego uma bucha dessa, o que eu vou pegar daqui para frente? Mas foi um dos que eu não posso deixar de esquecer, né? Desse morre-diabo. Mas tivemos outros casos, né, que repercutiram. Tivemos o caso da menina da mala, né? Raquel Genofre. Foi logo em seguida, depois. É verdade, hein? A menina, 9 anos de idade, estudante do Instituto de Educação do Paraná. Todo mundo sabe a história. Ela saiu, a mãe levava ela até o ponto de ônibus, ali acho que da região da Vila Guaíra, bem próximo do Paraná Clube. A menina embarcava no ônibus, sozinha, descia na Praça Rui Barbosa, caminhava ali da Praça Rui Barbosa até o Instituto de Educação. Um trajeto curto. E aí, daqui a pouco, essa menina desaparece. E eu, como repórter na época, policial, a gente foi acompanhando o caso. Cadê a Raquel? Raquel desapareceu e o caso começa a ganhar proporção. Enfim, 2, 3 dias depois, eu na rua, durante a noite, recebo a ligação de um funcionário, que a gente fica com o rádio, né? Acompanhando o acionamento do IML. Como é que vocês acompanham? A gente tem o acesso, pelo menos, à escuta das autoridades, né? Da polícia e tudo mais. Aí ligou um porteiro da rádio, finalzinho, início da madrugada. Bruno, você tá sabendo? Ligaram aqui na rádio, encontraram um corpo de uma criança dentro da mala. Eu falei, meu Deus, é a Raquel. Quem é que tá desaparecida? É a Raquel, uma criança. Raquel Genofre. Mas eu tô ouvindo aqui o rádio, não veio acionamento de IML, não veio acionamento. Pode ter sido até uma falha minha, na época eu tava iniciando. Falei, eu vou correr para lá. Saí de onde eu tava, pronto, aquela movimentação, aquela muvuca toda. Eu vou me aproximando, ali tinha alguns índios, né, na época, então vendiam ali alguns produtos, embaixo das escadarias da rodoviária. Eu vou, me aproximo. Encontraram a Raquel. Porque ela, com o uniforme da escola, brutalmente assassinada, né, violentada por aquele monstro. E aí eu tento entrar na rádio, a rádio já estava com programação musical, porque da meia-noite praticamente até as 5 da manhã, geralmente as rádios eram gravadas, né? Eu vou abrir o programa falando sobre isso e tal. O Adilson Arantes, que foi um dos convidados, era o apresentador. Falei, Adilson, encontraram o corpo da Raquel. E ali foi ganhando uma repercussão tão grande. A gente noticiou às 5 horas da manhã. E o objetivo nosso era cobrar das autoridades quem era esse monstro, né? Quem foi esse homem que acabou matando, né? Tirando a vida de uma criança de 9 anos de idade. Tanto que a matéria foi pro Jornal Nacional, teve matéria no Fantástico. Enfim, o Datena explorou tudo isso. As grandes emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro exploraram, né? E aí você sabe que, infelizmente, depois de quase 7, 8 anos, eu já tinha desistido de trazer, porque todo ano era um sofrimento, porque eu entrevistava a mãe da Raquel. Puxa, qual que é o sentimento? Aquilo ali me machucava tanto, porque eu também sou pai, você Ed, eu sou pai de uma criança. Puxa, como é que a senhora se sente? A senhora tem ainda uma expectativa de que o assassino vai ser encontrado e tudo mais. Eu até depois falei isso pro pessoal da rádio e televisão. Puxa, eu não aguento mais entrevistar essa mulher. É um sofrimento tanto. Acho que cada ano é um sofrimento maior para a família. Na época desconfiaram do padrasto, desconfiaram do namorado, da mãe, desconfiaram do pai, do primo, tantos exames de DNA. Até pegaram lá né? Foi um cara lá que falaram, esse aqui, no fim não era o cara, né? Pegaram, acho que para tentar dar uma resposta e tal. Mal investigado. Putz. Enfim. Foram em hotéis, não acharam câmeras, ou o assassino fez, né, exatamente de uma forma para não ser identificado. E pela nossa surpresa, né, eu já não estava mais na reportagem policial, eu migrei exatamente pro jornal mesmo, pro jornalismo. Eu vou dizer para vocês, e assim,
não sei se era um momento ou não, iluminado ou não naquele momento, eu estava ao vivo, pro Datena, porque chegou o burburinho. Possivelmente pegaram o assassino da Raquel. Eu falei, meu Deus, eu vi a menina morta, eu vi o sofrimento da família, e Deus me deu a oportunidade de estar no dia da coletiva com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Caramba. E eu ao vivo, o Datena viu o meu link, e aí o Datena, vamos a Curitiba, quero saber a movimentação. Eu falei, olha, Datena, a gente está aqui na Secretaria de Segurança Pública, daqui a pouco teremos uma entrevista coletiva, tudo indica que tem novidades do caso da Raquel, e quando vem o delegado, Dr. Riad. E o delegado, é um olho do peixe ou tudo gato, né, Dinho? Eu tô com a câmera aqui, mas eu tenho que ficar olhando lá. Aí eu vejo o Riad, e ele desviou o caminho, ele veio pro meu lado. Era o delegado que ia falar dessa novidade do caso Raquel Genoffre. Ele vem em direção, eu pego na mão do delegado, ao vivo. Delegado, estamos ao vivo, aqui no Brasil Urgente. Qual é a novidade que temos desse caso? Ele, Bruno, a gente vai apresentar o autor, o assassino da morte de Raquel Genoffre. Eu falei, que novidade, hein? Quem é o assassino? E aí ele começou a contar a história. Caramba. Então, assim, foi tudo... Eu acompanhei o caso desde o início. Você foi o primeiro que deu a... O primeiro. Aí a imprensa toda desmontou o equipamento e deu pra cima do delegado. Aí o delegado falou, não, calma, eu vou voltar ao meu lugar. Mas depois ali eu já tinha dado a informação, a notícia de que o autor foi preso. Caramba. De uma forma diferente. Ele foi preso no interior de São Paulo. Porque lá eles fizeram... É de Sorocaba, né? Isso, Caramba. do interior de São Paulo. O que aconteceu? Ou o que tem acontecido nos presídios hoje? Tinha vestígio de sêmen no corpo da Raquel. Recolheram esse vestígio e jogaram num banco de dados que fica em Brasília, e isso é disparado para o Brasil todo. Nossa. Quando esse homem foi preso lá em São Paulo, certo? Ele foi preso por outros crimes. Nada a ver com esse daqui. Nada a ver. Foi preso por outros crimes. Por exemplo, crime de roubo, crime de assalto. E aí, quando você entra no presídio, eles tiram... Toca piano. Eles tiram... A digital, pelo, te faz o DNA. Para saber o DNA, para saber se você é criminoso, praticou outros crimes. Ele foi preso lá por uma outra situação, quando tiram, recolhem o material genético dele e colocam no computador. Era o cara. O computador logo faz a leitura e fala: o material dele está no corpo da Raquel. Putz. Pronto, tá preso. E ele foi transferido. Eu fico de frente a frente com ele. Porque eu acompanhei tudo. Falei, cara, foi esse cara que matou a Raquel. Mas não dá vontade de ser... Dá vontade. Cara, tem que ter muito autocontrole numa hora dessa, né? Dá vontade de ser... Mas dá vontade. Meu Deus do céu. Dá vontade de... Imagina o policial, né? Que prendeu um cara desse também. E que é pai, né, Dinho? E pronto, tá descoberto o crime. Ele atraiu a menina, só pra fechar esse assunto. Ele atraiu a menina como um empresário e queria apresentar a menina pra Xuxa. Falou, olha, você se enquadra exatamente no nosso perfil. Vem aqui, caramba. Eu preciso que você assine um contrato que você vai ganhar dinheiro, você vai transformar a vida da tua mãe e tal. Ele atraiu a menina para dentro de uns quartos de uma pensão no centro da cidade. E ali ele estuprou, violentou a menina, e infelizmente matou a pequena Raquel, e que está preso aqui na região de Curitiba. Agora, uma coisa assim que eu acho incrível, né? Como é que uma pessoa entra numa pensão com uma menor de idade e ninguém pede uma boa pergunta. Um documento, não pede nada? Né? Você sabe que ali no centro a gente tem hotéis de alta rotatividade, né? Enfim, a desculpa que ele usou, a gente não sabe, mas a tua pergunta é excelente, né? Sem cobrar um documento, né? Olha, você realmente é o pai, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa? É que para viajar hoje a gente precisa de uma carteira de identidade, né? Você vai para um avião, por exemplo, alguma coisa, sei lá, vai para um ônibus, né? Você tem que ter uma certidão de nascimento do teu filho que é menor, por exemplo. É o mínimo, uma autorização. Tá viajando com um desconhecido, mas tem autorização do pai. É bem isso aí. Ô, Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a tua rede social também pra galera, né? A gente tá conversando aqui, tá super legal esse papo aí, mas vamos falar pra galera, ó, você quer saber um pouquinho mais a respeito da carreira do diabo aqui, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique aqui, ó, fica à vontade, deixa. Eu tô no meu Instagram, @repórter Bruno Henrique. Só acessar aí, @repórter Bruno Henrique. É muito fácil e eu respondo todo mundo. Olha. Todo mundo manda alguma coisa ali e tal. Eu
vou respondendo. Bruno, você pode divulgar, teve um roubo do meu carro, meu cachorrinho sumiu, o Bruno acompanha o teu trabalho, eu vou respondo. Na medida do possível, eu vou sempre respondendo. Mas não deixo ninguém sem resposta. Então vai lá. @repórter Bruno Henrique já sabe onde eu tô. Bacana. Não é porque é meu amigo não, viu? Que trabalha comigo lá na Rádio Caiobá, não, mas é um cara 100%. Gente boa demais. Aqui nós trazemos só gente boa. Então tá bom. Aqui você tá... Que legal. Estamos no nosso clube de amigos aqui. O Maurício falou diferente de você aqui. Ele falou assim, Bruno, cuidado com o Edinho. Eu falei, não, eu tô acostumado. Grande Maurício. Legal. Ô, Bruno, agora vamos falar um pouquinho a respeito, assim, dessa questão. A gente fala muito desse lance de... A gente vê muito CSI, né? Essas coisas de filmes e tal. E realmente a realidade do dia do repórter policial, assim, é realmente isso aí, né? Uma coisa... E você já teve alguma participação, por exemplo, assim, dentro de algum caso, por exemplo, que você falou? Porque teve muito repórter que já desvendou o caso antes da polícia. É porque a família procura. A família ou testemunhas, eles procuram o jornalista do que procurar a polícia. Às vezes em local de morte, Edinho, eles falam assim, quem matou foi fulano de tal. Ele mora naquela casa azul. E aí você vai chegar na polícia e falar, olha, quem matou, quem passou pra nós, foi testemunha do crime. Às vezes o cara não quer... Não quer aparecer, não quer manter o anonimato, né? E ele procura a gente para falar quem participou. Eu até hoje, eu fui arrolado num processo, mas como testemunha. O caso Tainá, a menina do parque lá no município de Colombo. Menina também que desapareceu e tudo mais, passou na frente. Até hoje esse caso não foi desvendado, hein? Caramba. Chegaram a prender uns caras, prenderam, do parque, não foi? E que eles confessaram. Eles confessaram o crime. Pois é, eu lembro dessa. Confessaram, mas daí disseram que confessaram sob tortura e acabaram sendo colocados em liberdade. Vou ser bem sincero para você, eu acredito que os que foram presos eram mesmo os autores do crime, era a minha percepção, e os policiais foram presos 100 dias. Dr. Rodney Pereira e os investigadores. Caraca. Mais de 20 policiais aí envolvidos. Eu fui arrolado no processo a favor dos policiais, né? Porque eu acompanhei as buscas, né? Nossa. Sofrimento, a dona Márcia, a irmã da Tainá. E até hoje os meninos lá soltos, os policiais foram presos, mas já estão trabalhando em outras delegacias. Um caso mal investigado. É o poste mijando no cachorro. É mais ou menos por aí. Caramba. Não se apareceram outras pessoas, aqueles do parque confessaram, mas disseram que confessaram sob tortura. E ficou nessa, não conseguiram mais investigar. E a família sofre com tudo isso. Você concorda que existe, assim, aquela coisa que o pessoal fala, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado? Sim, não, crime perfeito não existe. Esse caso da Raquel é um exemplo, né? Esse homem aí que a gente jamais iria imaginar que esse cara ia ser preso. Esse cara foi preso no interior de São Paulo. Então, assim, esse caso aí da Tainá, eu não tenho dúvidas, inclusive outros especialistas disseram, não, quem matou foram aqueles funcionários lá do parque acusados, os 4, né? Mas não trouxeram. A polícia ali, sabe, com aquela vontade de trazer a notícia, às vezes acaba se atropelando. A ânsia de dar uma resposta, né? De trazer para a imprensa e tudo mais. Foram acusados, disseram que mataram. Está resolvido? Não. Foi aí que deu o problema. Porque daí, na hora que eles confessaram e foram colocados dentro da cela, aí a gente sabe que o sistema prisional ele tem a própria lei. Não perdoa. E aí eles foram sendo agredidos. E aí, possivelmente, utilizaram isso até como forma de que confessaram. O nosso Código Penal cheio de brechas, cheio de brechas, com liberdade. Caramba. E o caso, infelizmente, não teve mais resposta. Uma pena, né? Uma pena. Ô, Bruno, agora sim, por exemplo, uma reportagem que você gostaria de fazer, por exemplo. Uma coisa que você gostaria de noticiar para a humanidade, para o Brasil, o que você gostaria de falar assim, cara, eu quero noticiar uma coisa boa agora. Pô, essa tua pergunta é muito legal. Com esse povo aí. Eu gostaria de entrevistar o Papa, cara. Olha aí. Eu sou muito religioso, sabe? Nessa minha correria, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu começo cedo, lá na rádio, começo 5 da manhã. Bruno, você começa às 5? Pois é, mas para começar às 5 você tem que acordar às 4. É verdade. Aí eu sigo pra rádio, depois da rádio eu vou pra televisão. Na televisão eu narro os jogos pro Coritiba, eu sou, né, um dos narradores. Eu tenho um garoto, né, um filho de 11 anos de idade, eu tenho os meus deveres. Eu sou síndico de onde eu moro, né? Caramba, até essa função você arrumou o síndico? Me arrumaram. Chama o síndico. São pelo menos 30 famílias. Meu Deus do céu. Então assim, e eu aí, quando eu tenho uma folga, eu vou às novenas aqui da Perpétuo Socorro,
Mas assim, eu sou um cara cristão, diferente da religião, mas eu gosto da novena porque lá quem celebra a missa é um dos meus amigos, Padre Celso, que hoje está no interior, ou Padre Parron, que hoje está na igreja do Guabirituba. Mas assim, eu gosto da palavra, são meus amigos particulares, a gente sempre está trocando uma figurinha e tal. Mas ali eu sento e converso comigo mesmo. Sabe, às vezes eu choro ali, falo, meu Deus, preciso dar uma desabafada aqui. É importante para nós. Sim. Então assim, eu gostaria de entrevistar um papa, um líder religioso. Esse era meu sonho, né? Ter essa oportunidade e saber qual é a energia que ele estaria me passando. Caramba. Porque a gente não tem esse acesso, a gente tem só muito na televisão e tudo mais. Era uma das... É uma figura inacessível, né? Assim, não é tão humanamente simples, falando, né? Porque a gente vê multidão seguindo o cara ali e tudo, né? E Edinho, eu acompanhei de perto essa questão da Lava Jato. E aí você tem mudanças de governo. Acompanhei desde o início da prisão do presidente Lula, depois da soltura do presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Então, assim, onde temos a vinda, por exemplo, de presidentes da República na grande Curitiba, ou até no interior, eu estou escalado pela televisão. Então, assim, eu sou credenciado pela presidência da República. Então, assim, o acesso aos presidentes, a gente consegue, pelo menos uma vez ao ano, eles vêm aqui, por estado do Paraná. Então, assim, é de uma grande responsabilidade, vocês não conseguem chegar tão perto, mas a gente tem o acesso, pelo menos para fazer uma pergunta, e isso é possível. Caramba. Então, assim, gostaria de fazer esse tipo de reportagem. Alô, Papa Francisco aí, ó. O Alisson, O diabo quer entrevistar o Papa Francisco. eu pedi uma benção, me perdoe, meu pai. Não vai falar, morre, Papa. Não. Agora, ô Bruno, qual notícia que você gostaria, assim, de dar em primeira mão? Fala assim, cara, essa notícia eu queria falar. Cara, eu quero dessa notícia para a humanidade. Você sabe que a gente passou pela pandemia, infelizmente, eu perdi meu cinegrafista, o Marcos, e perdi um grande companheiro de pedal, porque eu gosto de andar de bicicleta. E eu perdi o Jacir de Oliveira, narrador, né? Sim, da Transamérica. Transamérica. Andava de bicicleta comigo, todo sábado eu ia na casa dele e a gente saía de bicicleta. E aí naquela época da pandemia, 2020 e tal, eu falei, eu quero anunciar a vinda dessa vacina da Covid. A gente precisa tomar essa vacina da Covid-19. Enfim, daí ela veio, a gente anunciou. Mas a gente sabe que temos uma doença, né, Maurício, hein, Edinho? E ainda a gente não sabe como a gente adquire e o tratamento, às vezes, infelizmente, não dá certo, que é do câncer. Prova disso é minha mãe, né? Minha mãe foi questão de dias, né? Por conta do câncer. Então eu gostaria de um dia estar podendo, olha, vem aqui um remédio, você vai tomar esse remédio, você foi diagnosticado com câncer, você vai tomar um remédio e em poucos dias, meses, a gente já vai trazer uma melhora exatamente do seu diagnóstico. Não sabemos como pegamos, não sabemos, Edinho, como é que é tudo isso no nosso corpo. E o tratamento, a gente sabe que ele é muito agressivo. Pela sua mãe, eu lamento muito, porque recentemente eu perdi também uma pessoa da minha família por câncer. Tenho amigos que estão em tratamento. Então, assim, é quimioterapia, é radioterapia, é a cirurgia, e, enfim, é o que a gente tenta. Mas em alguns casos, infelizmente, não é possível. É verdade. Eu gostaria de No meu caso, graças a Deus, ainda minha mãe não sofreu do que não fez quimioterapia, nada, né? Foi uma coisa assim. Foi tudo muito rápido. Foi numa cirurgia de emergência e, né, no fim acabou, né, ficando por ali mesmo. Mas não sofreu o que conforta, digamos assim, né? Um pouco mais. Mas é aquela coisa, né, Bruno, que a gente fala, né? Muito interessante, sim, essa questão que você tocou dessa cura, né? Existe a questão da indústria também, né? Que tem muito interesse por trás ali também. O interesse de produzir um medicamento diante de tantos outros produtos que são utilizados para tentar tratar, né? Então, assim, pode ser que não tenha interesse ainda. Mas a gente sabe que a medicina é avançada, a gente sabe que, eu acredito que no futuro próximo, a gente vai começar a testar agora a vacina contra a dengue. Veja, não tinha, né? Aí, contra a dengue, esse mosquito Aedes aegypti está matando um monte de gente. E no Paraná, ele transmite o Aedes aegypti, além da dengue, a chikungunya e o zika vírus. Ele está aqui já em Curitiba. Geralmente, a gente falava do interiorzão do Brasil aí, né? Verdade. Interiorzão do Paraná, não, já está em Curitiba. Sim. Mais de 50 pessoas já morreram. A zika também já está mostrando seus sinais. Então, assim, a vacina já vai começar a ser testada no próximo mês, enfim. Então, há um avanço da tecnologia, exatamente para a questão da saúde. Porque é um país que está ficando velho, né, Edinho? E a gente precisa, de alguma forma,
ter acesso a esse tipo de tratamento, para quem sabe a gente poder viver um pouquinho mais, né? Teve muita gente que até brincava na época da pandemia, falava assim, até o mosquito da dengue ficou com medo e não apareceu mais. Pois é. Mas não é isso, é que Não. ficou abafado pela proporção que tomou, né? Foi o vírus que mais matou, né? A gente fala que só no Brasil mais de 700 mil pessoas. Então, assim, qual foi a doença, para quem está nos assistindo agora, qual foi a doença né, que mais matou nesses últimos 2, 3 anos? Infelizmente foi a Covid-19, que veio tudo muito rápido. E a gente não sabia muito como era esse vírus, Uma paulada, né? Hoje é uma gripezinha. Por conta da vacinação, né? Chegou, né, a vacina, as pessoas sabem da precaução, né? Mas que alguma coisa ficou, né? A utilização do álcool em gel. Enfim, a gente aprendeu alguma coisa com isso. Espero, né? Ô, Bruno, como é que você faz para administrar a tua rotina com todo esse monte? É muito louco. A gente tava até falando nos bastidores aqui, né, tal. Tudo muito louco, Edinho. Assim, uma coisa que eu aprendi, eu não esquento a minha cabeça. Porque eu sei que no final vai dar tudo certo. Pô, bacana essa garrafa aqui, hein? Aí, ó. Legal, hein? Show de bola. Olha só que gostoso. Vou colocar aqui. Maurício tá falando que é Grande sua, hein? Maurício. Obrigado, Aí, ó. Maurício. Vamos tomar uma aguinha aqui, né? Show de bola. É assim, uma coisa que eu aprendi, Edinho, eu sei que no final vai dar tudo certo. E que se eu esquentar minha cabeça, eu posso não concluir as minhas tarefas. Então, assim, o estresse, ele é um dos complicadores, né, para o nosso dia a dia. E aí eu falei, eu vou fazer um check-up. Eu fui fazer um check-up. Aparentemente o pessoal fala assim, pô, Bruno, você é um cara magro e tal, né? Você não tem problema de obesidade. Tá forte. Não, mas Edinho, não é bem assim que funciona. Puxa, eu fui fazer um exame de sangue, triglicerídeos pra cima de 500. Meu Falei, Deus. puxa, tá alto. Caraca. Daí o médico falou, Bruno, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar que você faça exercício. Senão você vai ter que começar a tomar remédio. Muito alto isso aí. Eu não conseguia dormir direito e tudo mais, possivelmente por conta dessas loucuras. Sim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar na minha vida. Fui, busquei um psicólogo. Eu preciso conversar um pouquinho com um especialista para entender, né? Aí o psicólogo, como é que é a tua rotina? Eu falei, eu acordo 4 da manhã, vou pra rádio, vou pra televisão, vou fazer o clube, podcast, sou síndico do meu condomínio, eu tenho o meu filho. Aí a psicóloga, ela falou assim, mas cara, você não faz nada pra você? Eu falei, não tenho tempo. Ela falou, não, ou você tira alguma coisa, ou você vai ter problemas sérios de saúde. Então assim, ela falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, na época, eu gosto de andar de bicicleta. Eu nem bicicleta tinha. Aí fiz um investimento, comprei uma bicicleta. Caramba. Falei, mas que horas que eu vou andar de bicicleta? Final de semana. Comecei final de semana. E ali foi me motivando, eu fui meio que desestressando. E hoje, além da bicicleta que está no meu dia a dia, eu busquei uma academia. Então, assim, eu consigo fazer praticamente todos os dias. Eu consigo encaixar no meu horário. Então, assim, de manhã eu faço a rádio, vou para casa, pego o meu filho na escola, almoço com ele, vou para a televisão, saio da televisão 6, 7 horas da noite. Opa, sobrou um espaço às 7 da noite, vou para a academia, fico lá 1 hora, 2 horas. Numa segunda-feira, na terça-feira tenho um espacinho à noite, vou andar de bicicleta. Na quarta da mesma forma. Então, assim, eu coloquei a rotina do esporte na minha vida, praticamente acho que me salvou. Eu consigo organizar, ali eu coloco uma música, ali eu falo comigo mesmo, como na quarta-feira eu tiro para ir nas novenas do Perpétuo Socorro, converso ali com as pessoas, e ali me faz bem. Então, assim, é um estresse? Porque é uma grande responsabilidade. Sim. Ô, Edinho, quando essa imagem aparece aqui, que o Maurício está colocando na tela, eu tô ao vivo, eu tô com uma grande responsabilidade, geralmente eu faço ao vivo pro Brasil todo, na televisão. Então eu tô com um fone de ouvido aqui e eu sei que o Brasil todo tá me assistindo. Não é fácil. Mas por trás desse cara que tá segurando o microfone, Edinho, eu tenho um garoto que possivelmente pode estar doente em casa, pode que não esteja bem na escola, você entendeu? Eu tô aqui na televisão, mas eu tô com meus outros problemas particulares. Eu tenho que estar bem no vídeo. Eu tenho que estar bem para quem está me assistindo. Não interessa. Então, foi através do esporte. Falei, opa, eu preciso estar bem às 24 horas. Chego em casa praticamente 10, 11 horas da noite. É o tempo de eu tomar um banho, ver como é que está, né, o andamento da família. Eu me desligo. Né, de cada local que eu saio, eu me desligo. Saio da rádio às 9, eu só vou me preocupar com a rádio no outro dia. Eu não vou ficar me preocupando aquele dia todo. O que eu tenho que fazer amanhã? Não vai resolver.
foi isso que eu aprendi. Qual é o meu próximo passo? É buscar meu filho na escola. Ó, que eu vou buscar na escola 10 para o meio-dia. Eu vou almoçar com ele. Ah, mas daqui a pouco eu tenho a televisão à 1 da tarde. Eu vou me preocupar com a televisão quando eu bater o meu dedo, exatamente para bater o ponto, a 1 da tarde. E aí eu visto a camisa desse segundo emprego. Então, assim, não adianta a gente se preocupar. Porque a cabeça da gente, daqui a pouco, vai dar um tilt. É o workaholic, né? Daqui a pouco dá aquela coisa da síndrome de burnout lá, não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Então, é uma coisa de cada vez. É isso aí, foco sempre. Tem que focar. E é possível fazer tudo. Sabe, Edinho, que eu não era formado, né? Comecei nessa área do esporte, nessa área da reportagem policial. E o diretor, né, da televisão falou assim: você tem diploma? Eu falei, não sou formado. Ele falou assim, mas para continuar, você vai ter que estudar. Eu falei assim, mas amado, hoje vai me fazer falta o dinheiro da mensalidade. Sim, a gente vai pagar a mensalidade para você. Então, assim, diante da minha correria, às vezes eu fazia reportagem da Lava Jato e a aula começava às 7 horas da noite. 7 horas, 7h10. Aí eu ligava para os professores, porque eu entrava ao vivo, porque o jornal é das 10 para 7 às 7h20. Às vezes eu estava no último bloco do jornal, era 7h16, eu estava entrando. Nossa. Eu ligava para o professor, eu estou saindo agora do Santa Cândida. Não me dê falta, porque a televisão não ia me pagar depois. Eu estou indo. Aí o professor assim falou, mas tem prova. Eu falei, mas professor, então faz o seguinte, dá um jeito para fazer a prova. Aí os meus colegas, eles já faziam a prova, e eu chegava na faculdade 7h30 da noite, já com tudo em andamento. Eles fazendo prova, o professor não deixava ninguém sair para possivelmente não me passar as questões, né? Sim. Então, assim, eles esperavam eu chegar na sala de aula. Caramba. Bruno, você vai fazer a prova. Mesmo aqueles que já terminaram, aí na hora que eu sentava, vamos fazer a prova. Aí o professor liberava aqueles que já tinham feito a prova para eu começar a fazer. Então, cara, eu dava jeito para tudo. Caramba. Às vezes estava muito cansado e tal. Assistia aula de pé. Se eu sentar, porque geralmente passava as reportagens em reto projetor, desligava um pouco a luz e falava, professor, vou ficar um pouquinho de pé aqui, porque eu tô muito cansado. Aí saí da faculdade umas 10h30, 11 horas da noite, me formei, né? Então, para quem tá nos assistindo agora, viu, Edinho? Eu não me arrependo de nada, né? Essa questão é importante. Você é olhado diferente, é respeitado pelos outros colegas, né? Não quer dizer que o diploma ou não, porque você tem a experiência. Né? Hoje, o meu conhecimento está na rua. A universidade foi uma troca com os professores, mas hoje você aprende aqui. Né? A faculdade não vai te deixar um podcast, você não vai entrevistar as pessoas como você tem feito. Mas assim, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Aquilo ali me agregou exatamente ao meu currículo. E vamos passar para os nossos filhos fazerem também, né? Estudar. É isso aí. Filhão tem que estudar. Show. Vai fazer a diferença depois. Boa. Enfim, Edinho, é uma correria. Legal. Uma loucura nesse dia a dia que a gente faz. E dentro da sua correria, eu quero agradecer você ter vindo aqui, né? Conversar com a gente aí, pô. Deixa eu falar do avião rapidinho. Fala aí. Dá pra falar, Maurício, do avião? Pô, Quanto tempo eu tenho? Mete ficha aí. Eu tenho uns 2 minutinhos? Tempo livre, meu amigo. Então deixa eu falar isso aqui do avião. Pode falar. Foi até boa essa história, você Cara, contando fora do ar. eu tava assim, finalzinho da noite, início da madrugada, eu tava num posto de gasolina, a gente ficava aqui no posto 40, a gente costuma dizer. Ali é o posto Pelanda. E eu tava meio que sozinho, porque eu fazia madrugada, eu fazia das 6 da tarde às 6 da manhã. Depois eu entrava ali na televisão. Cara, daqui a pouco entrou a gente ficava ali com um bombeiro, né? Aí entrou uma conversa. Bombeiro com a torre de comando. Que estranho, o bombeiro nunca conversa com torre de comando e tal. Eu acho que era o pessoal do Sindacta, né? É o Sindacta que, pelo menos, dirige aí o espaço aéreo, né? Aí o pessoal ali da torre, olha, precisamos do acionamento das ambulâncias para a pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Mas agora, início da madrugada, final da noite. Enfim, daqui a pouco são 3 conversas. Comandante do Corpo de Bombeiros, falando com o pessoal, acho que da torre de comando, com o piloto de um avião. Esse avião, ele estava vindo, acredito que é de Londrina, se eu não estou enganado, ou de uma outra cidade do interior, ou Maringá.
Estava vindo. E o piloto ele não conseguia acionar o trem de pouso. E aí ele falou, como é que eu vou fazer? Você não tem o trem de pouso, são as rodas do avião. Você tem que acionar as rodas, tem que descer o avião, né? E aí o pedido foi para que todas as ambulâncias fossem em direção à pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana. Por quê? Possivelmente ele ia descer, até o comando falou pro piloto, você vai para a pista 2 ou 3, eu não entendo direito. Possivelmente isolou, né, a aeronave para uma pista mais distante ali do aeroporto, eu não entendo direito. E ali eu vi o acionamento. Quartel do Bairro Alto, desloca caminhão, combate ao incêndio e ambulância. Nossa. Possivelmente o avião tem 120, 130 pessoas precisando de ambulância. Caramba. Aí daqui a pouco, posto do Corpo de Bombeiros do Água Verde aciona caminhão de combate a incêndio, espuma e ambulância. Nossa. Pinhais, São José dos Pinhais, e foi. Colombo. Eles falam em prioridade no rádio do Corpo de Bombeiros. E aí, falei, meu Deus, preciso ir para o aeroporto. Fui em direção, na hora que eu entrei ali na Avenida das Torres, que hoje é Comendador Franco, eu vi aquelas viaturas, que eu já estava próximo da Avenida das Torres. Mas os caminhões indo, né? Caramba. Sirene ligada, ambulância. Eu falei, meu Deus, vai cair um avião aqui na cidade. E o comandante, uma tranquilidade toda, né? Falava assim, né, no rádio. Senhores, estou com baixa velocidade, me dirigindo à Serra do Mar, e eu vou pedir uma orientação de que forma que eu posso acionar aqui de uma forma manual o trem de pouso. E aí eu vi Caramba. que o cara da torre começou a conversar, o bombeiro também, e algumas viaturas já chegando na pista do aeroporto. Olha, guarnição do Bairro Alto já na pista 3. Caminhão de combate ao incêndio do bairro Cajuru, já no aeroporto. E as viaturas já estavam comunicando que já estavam lá. Aí, cara, uma tranquilidade. Eu lá, falei, puxa, sozinho aqui, na noite. Como é que eu vou fazer essa matéria, essa reportagem? Você fica com uma adrenalina gigante, cara. Aí tá lá o cara da torre, ô comandante, por favor, vai na página lá 82. Tem que ler manual ainda. Não, lendo o manual. Meu Deus do céu. Piloto, Uma cara. hora dessa, até ateu tava chamando Jesus, meu amigo. Deus. Eu ficava imaginando quem estava dentro do avião, né? Aí lá o comandante, pois não. Caraca. Aí, ó, desliga o botão tal. Comandante, desligar. Agora você tem uma alavanca do teu lado direito. Puxa aqui. Ele ia explicando como é que funcionava. E aí o comandante, olha, tô gastando combustível, eu tô aqui já há mais de 40 minutos, eu tô gastando combustível em direção aqui, né, à Serra do Mar, possivelmente já estava gastando combustível, para que possivelmente se eles fizessem um pouso de emergência, não teriam combustível e ficaria fácil possivelmente para um combate a incêndio. Cara, eis que ele consegue manualmente acionar o trem de pouso. E aí, imediatamente, o espaço aéreo foi fechado, imediatamente ele vai. Prioridade para ele descer, porque possivelmente já estava com um pouco combustível. E eu falei, preciso entrevistar, né, os passageiros, Edinho. Foi quando aí foi desembarcado lá, né? Eu entrevistei, né? A pessoa falou, olha, eu nem sabia que estava acontecendo. Então, numa tranquilidade do piloto, Caramba, hein? ele conseguiu, né? Não passar esse presa nessa hora, cara. que eu acho que tem que ter, né? Meu Deus Você do céu. pode entrar em desespero, você tá com uma aeronave, mais de 120 passageiros. Ele falou, olha, o piloto, ele conversou, ele falou para nós, ele falou o que se passou, né? Aí todo mundo depois foi agradecer ele, né? Que ele conseguiu, mas que ele tratou dentro lá da aeronave com maior tranquilidade. Alguns desconfiaram que alguma coisa não estava legal, porque se você sai de Londrina para Curitiba, 40 minutos. Fica rodando. Fica rodando, alguma coisa não está legal dentro desse avião. Alguns desconfiaram, mas aí o piloto conseguiu descer, Caramba. as viaturas, né, voltaram para o seu trabalho, e aí eu fui entrevistando os passageiros. Como é que foi? Ficaram nervosos? Bruno, nem sei o que aconteceu. Caramba, hein? E aí foi com naturalidade, eu estava pronto, Deus me livre, mas para transmitir o pior. Né? Uma queda, puxa vida, um pouso forçado. Possivelmente o avião ia descer numa parte de grama, sei lá qual é o procedimento, ou eles iam jogar uma espuma, acho que já vi isso em filme, alguma coisa, jogam espuma e acho que desce de barriga para fazer um procedimento de emergência, e queria acontecer.
aqui na região de São José dos Pinhais. Pode E eu tava ali, cara. chapéu pro cara mesmo, hein? É, Caramba. e eu ficava ali, puxa vida, E agora? veio uma bucha aqui pro meu lado. Caramba, hein? Foi isso, mas eu nunca deixei a parte esportiva. Comecei com a área de esportes pro meu avô e tal. Hoje eu narro o time Coxa. do Curitiba pra TV Coxa, né? Uma Uhum. experiência e tanto. Já são 2 anos, estou indo pro 3º ano agora do Campeonato Brasileiro. Olha aí. É uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Gosto bastante, né? A área de esportes que também me desestressa um pouco. Uhum. Tem que ter um pouco de velocidade, É. né? A conversa, ela é diferente. Total. Então, assim, né, de toca a bola aqui pela ponta direita, rompe a linha aqui do campo, levantamento na grande área, vai fazer o gol, bateu. Então, assim, tem que ter uma velocidade É. bem diferente do que a gente tá acostumado. Tem que saber quem são os jogadores É. e tudo mais. Mas gosto, cara. Eu acho que é um desafio e Caramba. tanto, cara. Gosto muito dessa área da comunicação. Que show de bola. Pô, futebol é muito maluco, que mexe com... Você muda de mulher, mas não muda de time de futebol. É né? verdade. Você muda de esposa, mas o teu time é aquele. Conserva. Tá na segunda, na terceira divisão. tá O paranista que eu diga, né? É verdade. Tem muita gente que fala pra mim assim, Edinho, que time que você torce aqui no Paraná? Eu falo, Corinthians. que time que você torce lá na Argentina? Corinthians. Corinthians. Porque Acabou. ele é o time dele. Pô, tá lá na Série C, Série D e tamo lá, né? Sofrendo ou não, vamos Gosto que muito. vamos. O torcedor, claro, o time não tá numa boa fase, mas o torcedor cobra. É. Né? E a gente tá ali também pra transmitir. Eu não sou eu que contrato, Uhum. não sou eu que tô dentro do campo. Eu tô ali somente pra fazer o Claro. meu trabalho, né? Mas, claro, quando o time tá bem, a gente também, né? Acho que narra até diferente. não, fica. Fica Às legal. vezes dá vontade de dar um xingão ali quando Dá acontece. vontade, isso dá uns gritos, né? Aleph Manga! Pelo amor de Deus, faz um gol! E tal. E a gente, né, Uhum. busca também passar essa emoção. O torcedor, né, tem essa paixão pelo clube e tal. E aí eu sigo também nessa loucura aí dos finais de semana Cara, transmitindo que legal. os jogos. Show de bola. É muito bacana, tem um carinho. Olha, eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa, Edinho. As pessoas às vezes perguntam, pô, cara, se você não fosse comunicador e tal. Eu falo que eu sou radialista, né? Eu sou do rádio, cara. É. Se você não fosse comunicador, o que você faria? Eu falei, cara, não sei. Não sei porque eu gosto, eu só sei fazer Só isso. sei e gosto de fazer isso. É. Pô, cara, como é que... Eu só gosto de comunicar. Pronto. Uhum. O resto, aí eu me viro, né? A mãe do Pedrinho lá, É. né? Do meu filho, cuida muito bem dele. Então, Uhum. graças a Deus. Então, assim, eu tenho uma certa tranquilidade Sim. para desempenhar meu trabalho. Uhum. Eu não me preocupo muito com ele. Essa questão do dia a dia, né? Sim. Eu vou buscá-lo na escola, mas presente, ela né? leva, né? O almoço, a janta. Cuida mais dele, né? Uhum. Mais concentrado. Eu falo ainda para ela, né? Pra tarde. Cuida do Pedrinho, o resto deixa comigo. Deixa o Pedrinho aí tranquilo na escola. E pode deixar que o resto eu vou atrás. Legal. Então, assim, a gente se entende muito bem e tal. E o Pedrinho tá crescendo. Bacana. E ainda às vezes eu pergunto pra ele, cara, você vai ser radialista? Você vai ser jornalista? Ele fala, tô fora, mas você trabalha demais. Não quer saber, eu quero ser jogador de futebol. Aí, ó. Vai ser a primeira comunhão dele aí agora. Ele falou, pai, você vai na minha primeira comunhão? Eu dei uma olhada aqui na escala. Escalado no sábado, viagem pra Chapecó pra fazer a Série B. É. E no domingo tem o Curitiba. Ai. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho... Mas aí eu consegui dar uma contornada. driblada, literalmente. E aí eu falei, não, pai, vai, pode ficar Que tranquilo. legal. Então eu sempre tenho que estar me Sim. programando um pouquinho antes. Claro. Mas eu dou conta de tudo. Pô, que maravilha, show de bola. Ó, pra você que quer conhecer um Boa. pouquinho mais aí a rotina do Bruno Henrique, mais uma vez, nem vão deixar, né, as redes sociais dele aí, pra quem, de Muito repente, você fácil. quiser fazer uma pergunta pra ele, quiser trocar uma Bora. ideia, trocar experiência com o Bruno Henrique, você que é da área também, né? Fica à vontade aí, Brunão. Cara, @repórter Bruno Henrique. @repórter Bruno Henrique. Edinho, eu sou síndico lá do meu condomínio Aham. há 2 anos. E aí eu até falo com meus condôminos lá. Fala entre aspas, porque assim, a gente é companheiro. Eu falo assim, gente, vocês não podem me ver como um síndico. Vocês têm que bater na minha porta, me chamar pra um churrasco, me chamar pra tomar uma cerveja, porque eu sou morador igual vocês. Claro. Então, assim, às vezes as pessoas não querem conversar, às vezes acham que, poxa, esse cara não vai me atender bem, cara. É o repórter. Né? Sabe que eu tava entrando aqui para uma senhora e tirou uma foto, né? Assim, pô, eu te assisto todo dia. Tava ela, o marido e a filha. Olha que legal. Que bacana, qual que é o seu nome? Então, eu falei, poxa, mas que bacana. Olha aí. Você é um cara acessível, um cara simpático. Me marca lá nas redes sociais. Então, assim, convida a gente. Claro. Né? Bate um papo, eu vou responder com o maior prazer. Somos seres humanos, meu amigo. Tamo junto. É isso aí, Bruno. Bora, Edinho. Cara, obrigado. Sucesso mesmo. e tanto. Então, mais eu quero uma levar vez essa aí. garrafa embora. Mas é tua. Então, eu vou correr, tua. eu vou usar na minha academia, hein, Maurício? Aí, ó.
Tá bom? Vai pedalar e já levar. Vou pedalar, eu já engato ela aqui. Show. Muito obrigado, Pô, cara. eu que agradeço. Show de bola. Tá? Gostei da estrutura aqui, hein? Maravilha. Maravilha. Várias câmeras, Aí, microfone, telão aí. Quero vir mais vezes. Tamo juntos. Edinho, obrigado. Tá mais que convidado. Tamo junto. Valeu. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, ó. Beijo pra todo mundo aí. Tchau, gente.